esta época. Eu vejo o copo meio cheio. Né? E tanto que você chega à Idade Moderna, né, nas as grandes navegações, você tem pessoas, né, com, por exemplo, deficiência auditiva, você tem o Rambonnet, né, você tem, inclusive, não, tem um fato bem interessante, que é o príncipe de Anhalt, na Alemanha, em que ele bate de frente com Martinho Lutero e fala que as crianças deficientes não devem ser afogadas. Elas devem ser preservadas. As crianças deficientes, elas têm sim uma função social e elas não podem ser afogadas. Quer dizer, você tem aí, então, um novo olhar, e aí podemos dizer um novíssimo olhar, não é? Da pessoa com deficiência, né? Por parte até mesmo de cristãos que tinham já por hábito afogar crianças. Então, agora tem o Rambonnet, que é um espanhol, que ele começa a estudar deficiência auditiva. Então, você tem uma transformação, você tem aí toda a palavra é integração ainda, não é inclusão. Mas, por exemplo, Luiz de Camões, que era, né, era cego e era aceito, né, tinha um olho, né, e as pessoas com deficiência não eram aceitas, não eram acolhidas. E você tem o Luiz de Camões, que era respeitado, era um escritor respeitado. Né? John Milton, gente, que era um poeta inglês, um poeta da raça, um poeta respeitado, lido, ele era cego. Né? Filipe II andava numa cadeira de rodas. Filipe II ele foi rei do século de ouro da Espanha, a invencível armada. Então, a Espanha era como a Inglaterra do século XIX. Ele andava na cadeira de rodas. E nem por isso lançava um olhar diferente a Filipe II. Né? Nessa época também tem o Pinel, Felipe Pinel, francês, que começa a tratar, né, os problemas, as pessoas com problemas mentais não mais como criminosos, mas acolhendo-os, né, apenas como doentes, que precisavam ser tratados com carinho. Então, vejam a transformação da Idade Média para essa idade moderna, como você tem uma mentalidade diferente. Agora, século XIX aí realmente, né, é impagável. Né? E aí eu vou dizer do nosso patrono, da nossa casa, a Agremiação Espírita Dom Pedro II, com Dom Pedro II criando o Instituto Benjamin Constant e o que é hoje o INES. Então, quer dizer, acolhendo os cegos e os surdos em institutos especializados. Né? E aí, quando o Eduardo falou até do grande momento, eu acho que o grande momento, Eduardo, da história é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, inclusive com Napoleão Bonaparte, né, que, apesar de ser um ditador, ele vai dar um olhar todo especial à pessoa com deficiência nesta época da Revolução Francesa. Como é que ele fazia isso? Desculpa, Sônia, não entendi. Assim, exemplifica um pouco mais sobre Sim, essa o Napoleão atitude. Bonaparte ele vai criar institutos para cegos, para surdos. O Napoleão Bonaparte ele vai criar programas para que haja capacitação profissional para pessoas com deficiência. Né? Claro que é algo muito incipiente, muito ainda pequeno, né? Nada que possa haver transformações, né? Que haja mudanças na vida de todas as pessoas com deficiência, mas já havia a iniciativa. Então, o que a gente tem até no Brasil, com o Pedro II, é o reflexo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, com Napoleão Bonaparte, que as escolas técnicas, né, todo mundo conhece Napoleão Bonaparte pela criação da escola técnica. Né? E não foi só a escola técnica vem acompanhado de institutos para a pessoa com deficiência, na França também. Então, esse olhar, né, quando a Revolução dá esse olhar mais humano à sociedade, né, não é apenas aos direitos civis políticos, não é apenas aos direitos humanos, há também a pessoa com deficiência. Esse olhar foi lançado, é pouco estudado, mas esse olhar também foi lançado à pessoa com deficiência, tanto que você tem todas as iniciativas, né, espalhadas pelo mundo. Você tem as consequências. Agora, a gente precisa estudar mais as causas. Falta
né? E, claro, Parité, liberté e fraternité. a Universidade de Brasília, a USP, a Unirio, tem estudos excelentes sobre pessoa com deficiência, né, a partir da Idade Média, até um pouco incipiente por causa dos registros, né, da história antiga, mas a Idade Moderna e Contemporânea, nós temos bons estudos que essas universidades fazem, sempre voltadas à parte médica, né? A história é um pouco deficiente, mas esses grandes médicos, né, eles pegam, resgatam a história para que nós aprendamos este novo olhar, Sônia, que você tanto aí, Eduardo, também, tanto estão aí ressaltando. E há um livro bastante interessante chamado A Epopeia Ignorada, que merece também ser lido, porque apresenta, embora esteja esgotado, mas há a possibilidade de encontrar em alguns locais, mas traz também essa linha e nós podemos perceber que momentos existiram, sim, não é? De determinadas condutas e de determinadas atitudes, mas vem mostrando para nós também que, ao longo do tempo, as atitudes foram se modificando, as atitudes para com o outro, e, de alguma forma, também as atitudes para comigo mesmo. Aquela questão, Jesus, faça aos outros aquilo que tu gostarias que também fizessem para ti. Daqui a pouco nós vamos começar a olhar para o outro e olhar para nós com atitudes diferentes, mostrando claramente que a maior barreira que sempre existiu e que existe até hoje é a barreira atitudinal, não é? Porque é a partir da nossa atitude que muitas vezes tomamos estratégias, organizamos procedimentos, realizamos modificações arquitetônicas, modificamos organizações, programas, enfim, assistências, mas se não houver essa atitude de querer fazer alguma coisa diferente e de proceder a alguma coisa diferente, provavelmente nada ou quase nada irá existir. Eu lembro, eu participei da primeira apresentação do Página, não esqueço. Eu estou história, a gente está falando de história, né? Então vamos falar de registro histórico. Eu participei da primeira apresentação do Página, eu fiz uma audiodescrição, nunca tinha feito na minha vida. E eu lembro que no final houve uma observação que eu acho que é lapidar e é de observação constante para o Página, que foi até um companheiro nosso, falou o seguinte: eu pensei que inclusão fosse colocar uma rampa na frente do centro espírita. Eu acho que este é o modelo, né, de imagem que nós vamos ter, quer dizer, esse novo olhar que nós vamos ter. Então, não é colocar a rampa, né, é possibilitar que a pessoa entre e seja acolhida dentro do centro espírita da maneira que for. Claro que a gente vai oferecer a maneira mais confortável, mas é a atitude. Então, isso eu aprendi com Página. Isso eu aprendi com Página. Eu agradeço muito a Sônia e Eduardo, esse novo olhar que eu vou construindo dia a dia em mim. Nós estamos construindo em conjunto, né? Em conjunto com os nossos amigos que estão assistindo aos nossos programas e que certamente contribuindo, participando, divulgando, compartilhando esses vídeos do Página, não é? Dando seu like e muitas vezes também dando o seu dislike, aqueles que não gostarem, dando o seu dislike e dizendo por quê, até mesmo para nós começarmos a pensar como é que nós podemos apresentar mais informações, mais entendimentos, e algumas vezes nós não estamos apresentando por uma via completamente globalizante, mas aos poucos também isso é um crescente. Daqui a pouco nós vamos ter, né, nos próximos encontros, nós já contaremos também com a presença de intérpretes em língua de sinal. Daqui a pouco nós vamos ter muito mais eficiência, uma audiodescrição, porque isto é um crescente. Nós não queremos
monopolizar somente em uma ou outra, ou em 3 ou em 4 pessoas, mas ao contrário, não é, Henrique? É como historicamente aconteceu, nós também entendemos que nós precisamos formalizar essa rede, assim como Jesus foi nos ensinando, que nós precisamos ter uma construção e que nem sempre elas vão acontecer de uma hora para outra ou já ser entregue tudo pronto, né? No momento que nós entregamos tudo pronto, talvez nós não deixemos espaço para a construção. Talvez nós estejamos aí sufocando ou mostrando para o outro: olha só, eu faço tudo, tu não precisas fazer nada porque eu faço tudo. E acomodando as outras pessoas no seu espaço. E não é isso. Inclusão não é isso. É ao contrário, é desacomodar, é convidar para participar e dizer: vamos lá, vamos construir juntos, vamos transformar, vamos nos libertar das nossas ignorâncias, dos nossos desconhecimentos, das nossas tendências, e porque nós somos seres de possibilidades, que nós estamos em constante evolução. Não é assim? Sim. Ou tu pensas diferente? Não, não. Eu estou aqui só lembrando de Jerônimo Mendonça, né? Talvez até sentindo a presença amorosa e amiga dele. Eu queria muito agradecer a esse projeto que eu acompanhei durante tanto tempo, acompanho ainda, agora um pouco mais afastado, né? O quanto modificou a minha vida e o quanto me fez dar este novo olhar, né, a todas as pessoas, Sônia. Porque o Pajem ensinou que a terceira idade, a pessoa de baixa cultura e tantas outras pessoas, né, né, podem adquirir ou têm deficiência, e nós temos que lançar este novo olhar, né? E aquela história, amar o próximo, né, como a nós mesmos, envolve muito esse processo. Na perspectiva do Cristo, ide e evangelizar todas as gentes. Não é? Isso é extremamente importante. E que inclusão não fala somente de pessoas com deficiência, mas fala de todas as pessoas que sentem-se ou estão excluídas. E que, em algum momento, nós vamos precisar conviver com essas duas forças, inclusão e exclusão. Porque quando eu estou me excluindo de um determinado grupo, isso não significa necessariamente que também isso seja algo ruim. Algumas vezes eu posso fazer a opção de não participar de um determinado grupo. Eu me excluo desse grupo, mas que isso tudo seja uma opção e não uma imposição. E isso é extremamente importante. Quando a gente começa a modificar esse nosso olhar sobre a forma de como agir e interagir com o outro, a partir de opções, a partir de alternativas, toma um outro significado e toma uma outra valorização à vida, né? Henrique sumiu? Não, não, estou aguardando aqui só, porque eu acho que o tempo que vocês deram já esgotou. Então, Eduardo? Henrique, então, se você quiser fazer um fechamento, por favor, esteja à vontade. Eu vou fazer um fechamento bem objetivo. Assistam, ajudem, colaborem, assistindo ao programa, né, do Eduardo da Sônia no YouTube, né? Se inscrevam no canal, dê um like ou dislike. O dislike ajuda muito, as pessoas pensam que não ajuda, ajuda a beça, né? Porque nós precisamos, né, de um novo olhar, né, um novo normal. O novo normal não é este que as pessoas estão pregando, não. O novo normal é dar mais atenção, é acolher, é incluir e dar acessibilidades. Muito obrigado, Eduardo e Sônia, por, né, compartilhar este momento com vocês. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, internautas.
e que nós possamos nos encontrar e reencontrar em várias outras oportunidades. Até lá, tchauzinho. Um abraço a todos. Obrigado, Henrique. Um grande abraço para você, meu irmão de fé. Meu irmão camarada. Irmão camarada. E claro que nos voltaremos a encontrar. Com certeza. Isso aí, claro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Pagem. Site www.pagem.net. Facebook Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. E-mails pagem@pagem.net e pagem.inclusivo@gmail.com.